Boa tarde. No ciclo Reflexões Críticas sobre Ensino de Língua e Literatura desde o Sul Global, organizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o curso de pós-graduação Lato Sensu em Literaturas Hispano-Americanas, ambos da FRJ, temos o privilégio de contar com a palestra O Ensino de Literaturas Hispânicas na Atualidade, a partir do Sul Global, oferecida pela professora Silvia Inês Cárcamo, do Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas do FRJ. Sem mais demora, passo a palavra à professora Silvia Cárcamo, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado nosso convite. Bom, obrigada a todos os presentes, obrigada, Victor, pelo convite e aos membros do projeto Linguagem e Discursos da História, pela ideia de organizar esse evento, de propor esse evento, em torno de um assunto que me parece urgente, me parece instigante e necessário no Brasil, na América Latina e, em geral, no mundo. Então, eu organizei a minha exposição em duas partes. Na primeira, eu decidi partir do texto base da sinopse que todos recebemos junto com a programação. Eu reconheço nesse texto muito claro conceitos, noções e situações, perguntas que eu decidi, desse texto, decidi selecionar três questões e desenvolverlas ou comentá-las. Claro que as três são parte de uma proposta, não? A primeira é ensino de literatura. A segunda é geopolítica, sul global, e que implica para mim, claro, discutir o tema ou a noção, ou a realidade do Estado-nação, de fronteiras e, junto com as fronteiras, exílios e migrações. E, em terceiro lugar, um conceito ou uma área, inclusive, que não está enunciada, mas está implícita no texto, que é a do lugar de fala. Então, no segundo momento, eu sim vou ler, porque bem avançado o curso, lembro que foi quando a exposição de Miguel Mateo, do professor Miguel Mateo, eu lembrei que eu tinha escrito e publicado um verbete num dicionário em parceria com o nosso amigo, professor da UFRJ de Literatura Hispano-Americana, Ari Pimentel. E esse posso até mostrar o livro, é um livro enorme, de capa dura, organizado e publicado pela universidade. Não sei se está, dá para ver? Sim, dá para ver, não sei. Esse. O título foi organizado por Sila Bern, é um dicionário, um livro de mais de 800 páginas, intitulado Dicionário de Figuras e Mitos Literários das Américas. E nós escrevemos, não vou ler tudo porque vai ser tedioso e muito longo, que se intitula Sul. Então, essa seria a segunda parte da minha exposição. Então, começo com ensino de literatura. Bom, em primeiro lugar, claro que tenho que dizer que nossos cursos são de literatura e de língua. Na realidade, o melhor seria que estivessem relacionados. Gostei muito quando o professor Miguel Mateo, quando fez referência que a língua espanhola não convive com outras línguas, ele citou, foi um exemplo que é literário, ou seja, o grande escritor José María Arguedas, e incorporando na sua literatura, na sua grande literatura, o quichua
que es a sua língua, também junto con o espanhol. Teríamos otros ejemplos, o sea, cómo no pensar en Roa Bastos, que da cuenta de un país absolutamente bilingüe como es el Paraguay, donde, digamos, o español convive y existe simultáneamente con plena vitalidad y junto con el guaraní. Entonces, ensino de literatura, eu acho que não podemos dizer que a literatura esteja em crise, mas eu vou me referir à crise do ensino da literatura. Quer dizer, como falou muito bem o professor, observou o professor Carlos, até há poucas décadas, na realidade, nossos países, e não somente na América, também na Europa, constituían sociedades rurais. A España, que fez, por ejemplo, a Guerra Civil de 36, de 1936 a 1939, era un país ainda rural, y foi unas décadas después inclusive. Y a eso correspondía una sociedad mayormente analfabeta. Entonces, podemos decir que nunca literatura teve, digamos, tanta prosperidad como en nuestra época, ¿no? Mayor número de escritores, de editoriales, de leitores, de circulación de textos, de modos de comunicar y de difundir a literatura. Mas, no entanto, eu acho que há uma crise no estudo da literatura, quer dizer, no ensino da literatura. Basta entrar numa sala de professores ou participar de conversas entre professores e aparece a queixa. Os alunos já são incapazes de ler um romance longo. Bom, talvez lembrei de Borges, ¿no? Que quando perguntaram pelo romance, ele falou bom, que o romance, que ele não escreveu nunca um romance, porque a longitude do romance atentava contra a brevidade da vida humana. Mas a verdade é que a queixa da dificuldade para entrar na leitura, ter, digamos, a concentração para ler um romance longo. Bueno, se identifican carencias anteriores, por ejemplo, los alumnos ya no leen los clásicos no ensino medio, a necesidad de vivir, de estar permanentemente comunicados, conectados, cria uma espécie de desconcentração. Então, eu acho que são fenômenos que são percebidos pelos alunos, pelos professores, ou seja, são comentados, né? E aí o que eu mais ou menos descobri, mas, claro, alguém poderia ter descoberto antes. E é que eu vinculo essa crise da literatura com uma solução, com a proposta do sucesso do que se denomina agora literatura expandida. Então, queria mostrar um pouco como esse conceito, essa proposta de literatura expandida, digamos, tem uma penetração enorme nos diversos níveis de ensino, de literatura. De onde sai essa expressão, literatura expandida? Vem de longe, vem de uma conferência de uma crítica literária de Columbia University, Rosalind Krauss, que publicou em 1979 um texto numa revista de arte contemporânea muito prestigiosa, de título October.
y él publicó un archivo, un ensayo titulado A escultura en un campo expandido. Entonces, era una historia, era una teoría, no era un texto sobre escultura exclusivamente, mas quería dar cuenta de caracterizar arte contemporánea. Arte contemporánea que no sería, por ejemplo, él dice, no sería transparente, o que o escultor, por ejemplo, quería expresar el recibido para las personas que ven esa obra de un modo diferente. Bueno, era una teoría, bueno, y ahí entonces llegamos a lo que sería esa literatura expandida. Voy mencionar algunas entradas en cualquier buscador en Google dessa expressão. Então, encontramos, mas eu selecionei, são muitas, literatura em campo expandido ou ampliado, literatura eletrônica e literatura expandida, literatura expandida no domínio digital para crianças, laboratório de literatura expandida, referencialidade, espectacularização da literatura latino-americana. Há muitos títulos de tesis, de disertações. Cláudia Kozak, uma crítica argentina. Pensar a literatura digital está en español. Entonces, me copié mitad en español, mitad en portugués. Pensar a literatura digital desde USUL, desafíos teóricos y críticos. Y también está literatura fuera de sí o nos límites. Entonces, os críticos que digamos, hacen circular, movilizar ese concepto, con mucho suceso en Brasil. Florencia Garramuño, es muy citada Josefina Ludmer, porque, digamos, también muy criticada, fue muy cuestionada, ¿no? Mas no concepto de literatura post-autónoma, porque sería una literatura que no llamamos de literatura, mas no sé bien si eso es literatura, y tiene repercusiones, a ver si encuentro, porque tengo los papeles, a ver si me organizo, y até llamativo que no Congreso de Abraliqui, no, la revista de Abraliqui de 2018, el profesor Vander Melo Miranda, ¿no?, publica un título donde él, en la revista de Abraliqui, ¿no?, sus referencias teóricas son Roberto Espósito, Rancière, Posautonomía de Josefina Ludmer, Espectáculo de Realidad de Reinaldo Ladaga, y él dice algo que es llamativo en su resumen. Como condición para se pensar que sirvan, a ver un momento que estoy buscando un parágrafo, como condición para se pensar a posibilidad de otra forma de crítica literaria sobre aquello que ainda llamamos literatura. Quer decir, como si a propia idea de literatura tuviese que ser repensada. Bueno, entonces, esos son, por un lado, digamos, a literatura en campo expandido, literatura expandida, sería un modo de caracterizar a literatura contemporánea, y por otro lado se presenta como una necesidad de un concepto que debe impactar no ensino da literatura.
Quer dizer, sería en ese sentido pensar a literatura, ampliar a literatura, superar os limites do que sempre se considerou literatura para, por exemplo, incorporar romance gráfico, o sea, y con, digamos, géneros o modos de expresión que tienen una vigencia enorme en nuestra época. Para citar somente, Joca Reynés Terrón, escritor brasileiro, tiene un libro intitulado Guías de Ruas Sin Saída, que es un texto híbrido, un texto donde él incorpora cuadrinhos. Há uma cidade, por exemplo, na França, Angoulême, ao sul-oeste da França, que organiza todos os anos, digamos, con una continuidad, festivales enormes de novela, de romance gráfico, o sea, romance, un termo, un género que no es, digamos, extraímos da literatura, mas é gráfico. Então, mas não só isso, livros que trabalham com, que incorporam fotografia, bom, desenhos, imagem, textos jornalísticos, manifestações performáticas, quer dizer, texto e corpo. E até manifestações não escritas, orais, não necessariamente de escritores, instalações, grafites, por exemplo, uma cidade escrita, onde é difícil separar aí o que seria urbanismo, ou seja, estudo das cidades, e essa inscrição numa parede. Então, tudo isso entraria dentro da literatura. E então, nós notamos, e fazemos uma revisão na internet, que professores de primeiro grau, de segundo, de ensino médio, apostam a essa ampliação do campo literário e o chamam, incorporando esse conceito, essa denominação de literatura o en campo expandido o literatura expandida, como diciendo, en un mundo contemporáneo, si es difícil que o aluno, meu aluno, leia un romance, bom que leia uma história em quadrinhos, ou seja, eu acho que dos, por exemplo, no Brasil, o Eternauta foi uma série absolutamente comentada, enfim, então, isso é. Mas aí aparece, sim, um problema que foi identificado pelo professor Carlos nesse ciclo, que é como nós trabalhamos essa literatura expandida. Porque o professor Carlos, lembro que ele falou, mas nós, claro, tendemos a pegar o texto, pegar o texto e trabalhar com o texto, ver as palavras, mas, dice, no caso da canção, uma coisa é a canção, a música e o texto, e outra coisa, o texto, somente o texto, não? E realmente, se nós pensamos, por exemplo, na poesia musicalizada, vamos ver que a interpretação é importante e essa presença da música não pode ser ignorada, como a presença da cidade no grafite não pode ser. Então, digamos que nos abrimos a outros, digamos, a outro objeto de estudo. Então, isso queria dizer com respeito à literatura, ao ensino de literatura. Então, há pouco tempo tive a experiência de ler os projetos pedagógicos de unidades, departamentos e cursos da USP. E são textos, ou seja, 60 páginas, são projetos pedagógicos que orientam o trabalho em cursos, nos departamentos, nas unidades.
y todos reforzaban, o sea, orientaban digamos, o sea, eran más do que uma recomendação, porque de eso depende después la avaliación de los profesores, o interdisciplinar. O sea, se pregunta directamente en qué sentido los cursos incorporan o interdisciplinar. Bueno, atender a los contextos, en segundo lugar, y algo tercero que es experimentar. O sea, quiere decir que se incorpore a experimentación, con todo ese material por su, bueno, ese propiciar los contactos con historia, con antropología, con la política, con derecho, economía y geopolítica. Entonces entramos en un segundo punto, que es geopolítica y sur global. Antes, yo quería decir que ese termo de sur global también fue cuestionado. O sea, sur global es, claro, un termo que es eminentemente relacional. Existe un sur global porque existe un norte global. A ver si puedo, bueno, quien defiende ese termo de subglobal, bueno, fue citado muchas veces, Boaventura de Sousa Santos, algo reivindicativo, son los países ricos, un norte, digamos, en oposición o contrastado con Usul. Hay también quien cuestione ese termo. A ver si consigo, porque yo tengo los papeles aquí un poco, están bien preparados, mas a ver si me permiten encontrar, bueno, por ejemplo, una pesquisadora que fue durante 30 años profesora en la Universidad de Brasilia y también muy conocida en nuestro campo, que es Rita Segato. Ella tiene dos archivos que yo separé y que achei interesantes por cuestionar justamente ese concepto. Un es de un profesor de la Universidad de La Plata que dice que apunta a los problemas de esa denominación de subglobal. Y Rita Segato, que dice identidades políticas, alteridades históricas, una crítica às certezas do pluralismo global. Bueno, porque un poco ofusca esa división varias cosas, mas sobre todo desconsidera en un grado cuestionable el papel del Estado. Puedo citar simplemente, para después ir a su global, algunas cuestiones, por ejemplo, que tienen a ver con el Estado-nación, con el Estado, ¿no? Podéis encontrar casos que a organización indígena debe a su existencia más a vontade interesada do Estado do que a luta emprendida pelos indígenas. Quer dizer, no caso de minorías, aquello que fue negado, por ejemplo, el mundo indígena, bueno, de alguna forma, el papel del Estado es absolutamente importante y bueno, es simplemente pensar a política correcta do Brasil de impor un limite restrições a ambições de Elon Musk, exigiendo que
ele tem que designar um representante no Brasil, porque o Brasil é um Estado, uma nação, e tem leis, e existem punições para quem transgrede essas leis. Então, toda uma questão que é muito premente, não? Ou seja, enfim, é todo um tema, não? Em geral, dice Rita Zagato, o papel histórico do Estado Nacional como forjador de alteridades ao longo da história é pouco reconhecido. Com o descrédito do Estado Nacional, en este tipo de análisis pasamos a olhar con desprezo a nación y un marco que ofrece para comprensión dos procesos sociales. Países, claro, que reconocen países, por ejemplo, armados, que tienen ejército y armas, y países que no tienen ejército ni armas y que establecen una. Mas es una cuestión también de países. Então, ela pensa mais que no Sul, ela fala de formação nacional da diversidade. Então, quer dizer, notar como isso existe também no Estado. Outros termos que eu selecionei como importantes nessa ideia de geopolítica, de sul global, fronteiras, acho que Boaventura tem uma posição extraordinária quando perguntam vivemos num mundo de fronteiras ou mundo sem fronteiras? Depende, diz. Para o capital financeiro, as fronteiras não existem. Para a comunicação também não, por isso esse conflito com Elon Musk, ou seja, livremente funcionam as redes e sem controle. E sim existem para as pessoas. O Mediterrâneo já disse cemitério líquido. Houve casos espantosos de barcos afundados de propósito, ou seja, que não houve salvamento nenhum com 800 pessoas. Imaginem se isso passa com europeus. Então, são dois tipos humanos, um valorizado, um é humano e outro é subhumano e pode morrer no meio Mediterrâneo sem socorro, não? E migrações e exílios, vou tratar um pouquinho depois. Então, eu quero agora mencionar a um especialista em geopolítica, e agora sim, Victor, peço que você coloque essa projeção de um mapa global, de um mapa do mundo. Não sei se você está aí, Victor. Claro, claro, sim, vou colocar agora mesmo. Enquanto isso, vou explicando quem é Andrés Malamud. Andrés Malamud é um acadêmico que só poderia ser produto de uma sociedade globalizada. Ele é professor investigador, pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E, no entanto, mora na Argentina e não em Buenos Aires. Mora em um lugar, em uma cidade de uns 40.000 habitantes, assim, que se chama Olavarría. Esse termo, está longe de Buenos Aires, al oeste, suroeste, e era justamente a fronteira, um lugar que foi criado, como tantos outros, de uma Argentina muito rica, nessa região, e foi um posto de avançada para a luta, para a conquista, o que se chamou conquista do deserto, que não era deserto, havia indígenas, e depois desse processo de massacre, de extermínio dos indígenas, é que se pode fundar uma nação moderna. Aí se explica toda a história argentina, se explica que as terras tenham sido, digamos, oferecidas e praticamente presenteadas
en hectáreas, así en dimensiones impresionantes a pocos, frustrando un proyecto que existía, que era de dividir esas tierras dos pampas, bueno, y ahí entonces es que existe, bueno, ese lugar donde mora, donde vive Malamud, se llamaba Tapalquén, un nombre no esconde nada, es una palabra indígena. Y bueno, y él bueno, está casado con a que fue ministra de Defensa del gobierno de Antonio Costa. Entonces él muestra ese mapa y él tiene una particular idea también do poder, ¿no? Dice que primero, bueno, fue el desenvolvimiento de Inglaterra, digamos, en un régimen de promoción de escravidão, una expansión que se sitúa claramente, o que vocês ven en un mapa, Estados Unidos, Europa, y lo que está en cor celeste sería un mundo rico, sería un norte global, actual. Ven, parte está Japón, está Australia. Después existe, y lo que me interesa, porque me interesa para la literatura, es lo que él observa da Península Ibérica. Él dice, España y Portugal son ricos actualmente porque un norte decidió que sean ricos, que para garantir a su propia prosperidad precisa contagiar a prosperidad en su entorno. Malamud dice, alguien me explica por qué Uruguay es un país pobre y Grecia es un país rico. Grecia es rico porque recibe muchos fondos, bueno, y España y Portugal también fueron el plan Marshall, después de la Segunda Guerra, fue después los fondos de investimentos europeos, o sea, que creó una prosperidad. Mas entonces, como nos interesa literatura, nuestros propios alumnos piensan que España siempre fue, digamos, pertenece a Europa, entonces, todo que se haya producido culturalmente en Europa, en España, es europeo, y imaginariamente, no imaginario, América Latina, los países de América Latina de fala hispánica estarían más próximos. Y si nos vamos a fin del século XIX, vamos a notar que a Península Ibérica no era un norte, era un sur. Yo tengo dos ejemplos que me parecen significativos y ambos se originan en la literatura. Pienso en Miguel de Unamuno, un escritor importantísimo de la literatura española, y tiene un texto que yo hallo muy interesante, que se intitula El Cristo Español, un Cristo Español. Es un ensayo escrito bien a principios del século XX. Y él dice, era voy a leer solamente un poquito, está en español, mas digo en portugués. Pero ustedes prefieren que esté ya que lea en español, no sé. Era un extranjero, un sudamericano, y viña de París. Entonces ese hombre se extraña, se espanta pelos cristos españoles. Dice, esos cristos sanguinolentos, llenos de torturados, son repugnantes, dice. Y dice, son los cristos da dor.
E ele, que na realidade esse ensaio é um ensaio sobre identidade espanhola, Unamuno diz, bom, mas eu gosto desses cristos. Esses cristos são cristos, e ele vai fazendo uma cadeia de associações. São a tourada, quer dizer a violência, são a morte, son africanos, dice. Son a tragedia, no son Europa, y dice claramente, él fala como español, mas él no se identifica con Europa. Él dice que esos cristos naceran, provén de África, y ahí perto nasceu, claro, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o bispo de Hipona, África. Então, digamos, uma série de diferenciações que por isso é a expressão de Antônio Machado, que era um moderno e que disse, eu não quero cantar ao Cristo que está na cruz, senão o Cristo que andou no mar. Quer dizer, o Cristo Rei, o Cristo dos milagres, e não o Cristo da tragédia. Então, essa é uma típica representação que aparece em muitos escritores espanhóis, né? E outro exemplo que eu tenho e que eu gosto muito é de um livro que é muito conhecido no Brasil e muito lido, que é um grande ensaísta, não? Filósofo, Eduardo Lourenço. E esse livro se intitula Nós e a Europa. E tem a ver com a identidade já não espanhola, mas portuguesa. E diz o seguinte, um dos ensaios do livro é igual ao título, Nós e a Europa. Que a península seja e faça parte da Europa é um dado, ao mesmo tempo, geográfico e histórico irrelevante. Mais curioso é que nós, peninsulares, nos refiramos à Europa como se lhe não pertencêssemos ou fôssemos nela um caso à parte. Então, houve uma visão mútua, ou seja, a Europa, que não reconhecia na Península Ibérica uma cultura europeia, e, ao mesmo tempo, os países ibéricos que não se reconheciam no sul, parte do sul e não do norte. O olhar, disse o Eduardo Lourenço, o olhar francês de Montesquieu e Voltaire se encargará de tornar evidente a separação de um espaço de luz de um espaço de fantasmagoria, enquanto Hegel, no seu romance metafísico simbólico da história, não germanizar o sentido da história europeia como espírito, extremando a divisão das duas Europas. Então, ele disse que ele escreve nos anos 80, Eduardo Lourenço. E eu acho que devemos ler esses ensaios no contexto de um pouco da moda ou das leituras, e sobretudo na academia, de um resgate de um certo irracionalismo. Ou seja, quer dizer, para questionar a razão, que na realidade era a razão digamos, um tipo de razão, que era a razão matemática, que era a razão cartesiana, se optou por uma crítica total à razão. Então, ele vai tomar um caminho muito... Ele disse que, bom, que não é o caso atual, que todos os espanhóis e todos os portugueses se consideram agora parte da história. Mas que é interessante recuperar essa história, esse momento onde eles não eram do sul,
E então a solução dele dice, no es justamente opor razón a no razón, sino ver dos tipos de razón. E ele vai, então, aí resgatar o que ele chama a razão barroca, o sea, fueron tres séculos prácticamente, o século XV, XVI, XVII era un imperio español ainda, mas nunca Cervantes tivesse ese sentido disminuido diante de Francia, por ejemplo, la literatura francesa. Durante el século XVII, a literatura española, digamos, era admirada en Europa. O que dice que es importante conocer esa historia porque actualmente dice, nós consumimos mucho más cultura europea, libros europeos, títulos en francés o en alemán, traducido, ¿sí? Que o que eles nos leen a los españoles, ¿no? O a los ibéricos. Então, ele diz, a península, posteriormente, depois do século de Quevedo, de Cervantes, do grande século de Ouro, a península desaparece do horizonte como interlocutor válido ou a outra Europa torna-se lugar de refúgio ou modelo inacessível, ou seja, admiração pelos franceses, pela cultura francesa. Começa, então, aí nossa invisibilidade. Lorenzo opina, en relación a esa relación con Europa, que en la realidad hubo dos razones. Una razón que se expresó en un desengano, y que en la realidad se oponen, son expresión de dos tipos de razón. Me estoy buscando un parágrafo. Sí, bueno, o que ele llama a una razón, que es la razón barroca, a ver, está aquí, no, a ver, esperen que voy, dice, fala de dos razones de pensar dos realidades culturales a partir del século XVII, como condicionadas por dos versiones de racionalidad. Entonces, no es razón, no razón, dos versiones de racionalidad. De intención oposta, religadas por la crisis da ontología realista medieval. Dice él y dice, Gracián fue el primero que descubrió que el mundo es un simulacro, que el lenguaje es simulacro. Respuesta conquistadora a la Europa cartesiana e iluminista. Respuesta pesimista y al mismo tiempo conquistadora sobre olhar sin ilusión sobre a realidade, a de Quevedo, de Gracián, do padre Vieira. Então, essa foi, digamos, essa relativização que eu quis fazer respeito a as duas razões, ou digamos, o conceito, digamos, a ideia de que na Europa também houve um sul na sua história. Nesse mapa, se voltamos ao mapa de Malamud, então vemos um mundo rico que está no norte, um mundo, e dentro do sul, ele, e nesse sentido coincide com, até com Enrique Dussel, con Rita Zagato, que, digamos, el perigo está en homogeneizar. Dentro del sur global existe un sur global absolutamente pobre, está marcado ahí con letra, con vermelho, no sé si ven, vermelho,
y un resto amarelo donde, digamos, no son tan pobres. Ahí estaría inclusive América Latina, ¿no? Então, bom, todo eso se combina na visão de Malamud con una perspectiva que tiene que ser demográfica. O sea, la realidad es que Europa es un país que también es que dice Lorenzo, que los españoles y los portugueses descubrieron que eran Europa cuando Europa ya está en decadencia. Entonces él habla de una decadencia de Europa que es prospectiva, no es una, o sea, claro, Europa es más rica que América Latina, más, por ejemplo, en términos proyectivos, si nos pensamos en la demografía, hay unos números que son llamativos, ¿no? Que voy a mostrar ahora. En 1900, Europa representaba 3 Áfricas. En 1964, la población de Europa equivalía a 2 Áfricas. 2020, en África viven 2 Europas. Y en 2035, eso es proyectivo, en África la población será de 3 Europas. Entonces él se pregunta, hablando de migraciones y exilios, ¿a dónde que van a ir las personas? Un continente rico y poco poblado, y un continente pobrísimo y superpoblado. Lógicamente que las migraciones van a ir para Europa, y esa es una cuestión central en Europa, en Estados Unidos. A fronteras, también las fronteras son, digamos, a veces no son consecutivas, como dice Boaventura Santos, o sea, quer dizer, a fronteira Costa Rica significa una fronteira dos haitianos para entrar en Estados Unidos, por ejemplo, ahí tem una fronteira, no necesariamente a fronteira física real, a que marca a división entre los países. Entonces, exilios y migraciones, ¿no? Otro caso ya, y referido a España también, ¿no? O sea, ya España, que fue el primer Estado moderno, y se basa, y fue feito porque, y ahí tenemos que hablar de qué Estado queremos, de qué Estado-nación. Si queremos una nación de heterogeneidades o una nación como fue construida España, que fue una nación construida en base a una uniformidad, una homogeneidad religiosa, étnica y política. Entonces, y hubo ahí en la historia un exilio obligatorio, a expulsión. En 1492 se produce a expulsión de los judeos. En 1609 a expulsión de los moriscos, y quien no se convertía se transformaba, por eso hubo conversos, tenía que convertirse obligatoriamente, digamos, cuando fue una cultura enriquecida pelo convivio entre lenguas y culturas y religiones diferentes. Por eso, a toda una línea de crítica a ese Estado, y pensar que también, algo que está en la bibliografía, que no necesariamente los estados autoritarios provocan o exilio. O propio conceito de ciudadanía puede ser un principio de exclusión. Quer dizer, lo vemos ahora en los Estados Unidos. Quien es ciudadano no tiene ningún problema, mas quien no es ciudadano, sí. Quer dizer, el país expulsa a quien no es ciudadano. Quer decir, el propio conceito liberal de ser un ciudadano y que merece derechos, puede tal vez
excluir. Simplesmente eu sempre leio lia para meus alunos, que agora não é o caso, algo impressionante que é a inscrição dos reis católicos, quer dizer, os reis Isabel de Castilha e Fernando de Aragón, que promocionaron, que financiaron a viagem de Colombo e a descoberta de América e a conquista. E esse epitáfio diz: Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, marido y mujer, perdón, está en español, marido y mujer siempre concordes, llamados católicos, yacen nesse sepulcro de mármore, derribaron o poder da seita maometana e reduziram a obstinação da heresia judaica. Então, a pergunta dos historiadores, de Américo Castro, de Juan Goytisolo, de Eduardo Subirات, dice, digamos, diante da magnitude do que aconteceu no reinado desses reis, como pode ser que o dado significativo seja justamente ter combatido, expulsado grandes culturas, ¿no? O sea, somente pensar que Maimónides, por exemplo, uma das línguas em que escrevia Maimónides foi o árabe, ¿no? Era uma língua de cultura. Então, relativizemos o Estado-nação, pode ser um Estado criado na base da heterogeneidade, de aceitar outras culturas, pensar uma nação heterogênea, ou pode ser uma redução de todos iguais, homogeneidade, que significa a expulsão, e migrações e exílios, como consequência de autoritarismo e como consequência da própria ideia do cidadão. Bom, então, o terceiro ponto, acho que não tenho tempo, mas eu acho que foi falado e está na ideia de lugar de fala, de onde... Silvia, tem tempo se quiser? Estamos tranquilamente, tá? Sim, Sim, sim. falta a segunda parte que é a leitura. Sim, bom, e tudo bem, tudo bem. E isso é o terceiro, que é esse conceito que, na realidade, o importante que eu queria assinalar em que, enquanto geopolítica é um termo que vem de outra área, diferente da nossa, relacionada com a demografia, com, bom, enfim, planetas, o modo em que se organizam os territórios, os países. Acto de fala tem a ver com a enunciação, que já é nossa área, não? Ou seja, estudos de enunciação, estudos de discursos, não? Os estudos sobre o discurso, e aí, enfim, a partir desse conceito, que não é netamente explorado pelo postestructuralismo, en fin, fue, digamos, apropiado más para pensar en qué lugar nos estamos, cómo pensamos a literatura o ensino da literatura desde nuestras sociedades, desde nuestros lugares de trabalho. Então, isso que eu queria dizer com respeito, haveria mais, mas vou então à leitura do texto. Esqueci de falar, venho de outro encontro, mas aí de literatura, e quando o professor Carlos falou de que nós esquecemos, às vezes, que o nosso passado é um passado de sociedades ainda rurais, não? E não passaram muitas décadas, não?
estava lendo uma poesia de dos grandes poetas espanhóis das vanguardas, ou seja, grande como García Lorca, como Luis Cernuda, que foi Rafael Alberti, não? Exiliado depois da derrota republicana na América, na Argentina. E ele, princípios de século, não? Ele diz, em um verso muito lindo, não? Não sei se dá, Víctor, para ler em espanhol, é muito fácil. Posso ler em espanhol? Claro, claro. No, Es compuesto por dígitos y se titula Mi corazón compartido. Mi corazón repartido entre la ciudad y el campo. Luminarias de la noche, mis verdes sauces llorones. Hay claras confiterías de anises y de piñones. Quer dizer, na sua pessoa está a experiencia rural y es un escritor, ¿no? Un poeta sofisticadísimo, con una etapa surrealista, mas a contradição entre as confiterías de toda essa questão urbana, mas ao mesmo tempo à noite e bom, essa transição que também nós esquecemos às vezes. Bom, eu vou ao livro do... Quanto tempo tem? Você me avisa, Victor, e eu claro, quando precisar, não vou ler tudo, mas isso é. Nós pensamos, quando escrevemos com Ari esse verbete, pensamos em três planos, não? O sul, dentro de América Latina, e o sul também dentro dos países, né? Então, leio. Análise comparativa da construção simbólica do sul nos contextos europeu, americano e, em alguns casos, nacionais, revela surpreendentes coincidências de conteúdo semântico simbólico. Refere-se ao espaço, mas escreve-se igualmente nas coordenadas temporais, políticas, econômicas e culturais vinculadas à periferia, à dependência, à pobreza, à carência. Ao atraso, sem que a carga negativa consiga apagar as vigorosas valorações positivas expressadas nos significados de desejos utópicos, de mistério que incita a exploração, a descoberta, a aventura e, em síntese, a vida, reafirmando-se em muitas ocasiões como espaço privilegiado de redenção na literatura. Mas o Sul continua a organizar sistemas e estabelecer lógicas singulares, segundo se trate de Europa, da América ou corte regional. Aqui nós tratamos, sobretudo, de um momento muito importante que foi o modernismo, ou seja, o que se refere a donde aparece fortemente na literatura o antiimperialismo, depois da guerra norteamericana, hispanoamericana, onde Estados Unidos se manifiesta ya claramente con sus ambiciones imperialistas. La conciencia antiimperialista dinamiza su modernismo y marca coincidencias entre intelectuales y artistas do Sul. Martí, sobre todo Rubén Darío, expresando en un poema Los cisnes. Brumas septentrionais énchenos de tristeza. Seremos integrados a feroces bárbaros. Tantos milhões de homens falaremos inglês. Ou seja, e Ariel, que toma a obra de Shakespeare, ¿no? E escreve o ensayo Ariel, donde existe un confronto de culturas entre Estados Unidos materialista y los valores espirituales que él defiende como valores europeos latinos.
Y bueno, ahí entra también Brasil, segundo Gianfranco, no Brasil que aparece por primeira vez o temor ao poderio norte-americano. A crítica registra o ataque ao materialismo do norte do poeta Joaquim de Souza Andrade no extraño poema Huguesa Errante, y especialmente no famoso canto 10º, O Inferno de Wall Street. Franco concede importancia también a crítica do materialismo norteamericano no Tratado sobre Educación de José Veríssimo, publicado en 1890. Bom, na segunda metade do século passado, o sol da geografia poética e utópica a que se fará referência corresponde uma efectiva história do plano da política internacional dos Estados do Sul. Magalhães citou uma série de movimentos, de proclamas, de conferências, em que, enfim, há uma reafirmação dessa necessidade de agrupar os países do Sul. Pocas décadas antes, dos mais importantes nomes da criação plástica latino-americana, uruguaio Joaquim Torres Garcia, propõe uma arte autônoma pensada a partir dos princípios do construtivismo e, digamos, mostra esse símbolo de América, que é um mapa invertido. E foi, ele explicou em 1935, em uma conferência intitulada La Escuela del Sur. A inversão irônica do mapa teria consequências diretas no pensamento, uma vez que nosso norte é o sul. E, bom, todos os momentos em que essas imagens aparecem com muita força na literatura, sobretudo, e na arte em geral, a pintura, a escultura, etc. Vamos, digamos. E dentro do sul, há lugares também simbólicos. Esse livro é sobre mitos, não? E então eu me refiro, sobretudo, aqui ao que foi o sul na Argentina. A Patagônia, o sul do sul, um espaço variado em sua geografia que ainda antes de ser definido fisicamente suscitou, desde a sua descoberta, diferentes interpretações e estimulou a imaginação de visitantes argentinos e estrangeiros. É a história de Hudson, de Darwin, até chegar a como na literatura, no romance, o sul passa a ser um lugar de imaginário de redenção. Em alguns romances fundamentais da literatura contemporânea, as figurações do sul são mais elusivas e nebulosas, menos ligadas a urgências políticas, como en El juguete rabioso de Roberto Arlt, en Sobreros y tumbas de Ernesto Sábato y Una sombra ya pronto serás de Osvaldo Soriano. O sul é o destino final de personagens com profundas crises existenciais, simbolizando o deslocamento do centro para a periferia, do urbano para o não urbano, do conhecido para o desconhecido. O motivo da viagem, rumo à Patagônia, concede a esse espaço o sentido de possível redenção do início de uma nova vida. Bom, e seguimos por ahí, inclusive a un análisis, un comentario de un filme muy famoso americano que es de Butch Cassidy y Sundance Kid, donde Ellis, que en la historia Ellis, bueno, eran unos bandidos que están en un espacio así Estados Unidos, eran bandidos, robaban bancos, trenes y todo eso, y acaban en Bolivia. Entonces,
Bom, e há uma história, um filme deles, os dois na Patagônia. Un escritor chileno, Luis Sepúlveda, tiene la idea de rescatar esa historia real, que es real, los dos delincuentes y la mujer de un deles que escapa para Patagonia, y un romance, ellos acaban siendo aliados a los anarquistas y hacen una revolución. Quiere decir, un poco esos personajes que son netamente de la delincuencia norteamericana, pasan a ocupar ese sur, ¿no? Bueno, yo acabaría por aquí, ou seja, talvez vou ler o último parágrafo. A proposta do mapa invertido de Torres García reaparece no discurso de Eduardo Galeano no Fórum Social Mundial realizado en Porto Alegre en 2001, do qual nós lembramos muito, ¿no? No filme argentino El viaje de Fernando Solanas, o espectador acompaña as aventuras de un adolescente que partindo de Terra do Fogo viaja por toda América Latina até o México. O Sul, que no começo da história é região de uma nação latino-americana, ganha um sentido mais amplo ao apresentar-se como sinônimo de periferia latino-americana, o terceiro mundo, e ao ressaltar os problemas comuns de países latino-americanos. A crítica ao processo de globalização, visto como uma nova forma de colonialismo, aponta as consequências da ação do capital estrangeiro em fase actual de globalização, é o que explica também Boaventura, não? O Sul, como figura da utopia ou da promessa de redenção que se reconhece na Patagônia argentina, é apropriada na era de grandes deslocamentos humanos y reivindicaciones ecológicas pela industria do turismo, mas también, por ejemplo, un lugar donde pasaran Bas Cassidy y Sanders Kid son lugares visitados y son lugares turísticos, ¿no? O Sul, recuperando una significación construida ao longo da tradição. Algo semelhante pode se dizer do Sul, por exemplo, dentro de Buenos Aires, do tango, como, digamos, há uma reapropriação já, bom, esse é o que estuda García Canclini, já com o optimismo de García Canclini, que vê no retroceso en nada, sino al contrario, modificações e aspectos aproveitáveis, digamos, ¿no? Então, isso é o que eu queria falar e, bom, estou aqui. Perfeito, Silvia. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou chegar aqui também. Uau, aqui estamos já. Então, Silvia, muito obrigado pela sua extraordinária apresentação. Esse curso realmente estava precisando também muito da sua presença, das suas colocações, sempre muito lúcidas, né? Eu acho que todos que estamos aqui podemos apreciar, né? Principalmente esse olhar tão inteligente seu, essa lucidez sua, que soube identificar algumas linhas de força na proposta do curso, né? Encontrar diversos pontos de fuga, aspectos em que essa proposta pode se ampliar e enriquecer. Então, primeiramente, Silvia, queria agradecer por esse exercício de lucidez, de nos apontar muitos dos elementos que fazem parte dessa proposta, né? E que nem sempre estavam tão explícitos, mas que alguém com seu olhar fino é capaz de identificar. Muito bem, vou primeiro ver aqui o chat, ver aqui os colegas, que o espírito que os colegas se manifestem aqui e digam. A ver, se alguém escreveu aqui alguma coisa. A ver. O que temos aqui? A ver, tem aqui a lista de presença.
Ok. Vamos ver aqui algum comentário. Eu acho que todo mundo ficou mais concentrado anotando. Aqui. Ok. Aqui acho que deixaram uma lista de presença para o professor Luciano, para ele apanhar depois. Uhum. Alguém aí colocou uns 12 nomes aí consecutivos numa fila. Bom, tem um comentário da professora Magalis Fernandes Pedroso, que diz: muitas graças, Silvia, muito suculenta tua intervenção. Bravo. Bom, aqui vejo. Então, Silvia, eu queria fazer. Bom, eu anotei, como sempre, muita coisa, tá? Sua apresentação é muito rica. Então, dentre as questões, vou selecionar, então, espero que alguém ainda escreva alguma coisa, tá? Se não, eu vou começar a ler. Então, a primeira coisa que, bom, eu vou partir mais do final, uma das indagações que tem mais a ver com o final, né? Em que você recupera justamente como o Sul aparece como um lugar, um espaço de utopia, né? Ou seja, esse Sul que, digamos, seria mais ou menos identificável aquela figura um tanto quanto estereotipada do que foi a ideia, talvez um século atrás, de América Latina, né? A expressão América Latina, enfatizando a questão da latinidade como lugar de afeto, de encontros, né? Mesmo que de pobreza, mesmo de carência material, de espiritualidade, né? Você recupera isso. E vou unir com outra questão. Me pareceu fantástico, digamos, que quando você enfatiza no seu título de hispânicas, você se detém bastante no caso da Espanha, né? No caso da Espanha, que, digamos, dos países dos hispânicos, é aquele que às vezes quer se espelhar mais na Europa, mais do que se reconhecer como pertencente ao sul global, sendo que em outros momentos da história já pertenceu e certamente pertence, né? Como é que ficaria então, Silvia? Eu fiquei pensando assim, junto com você, você que cita poemas do Alberti, cita o Tango de Sul, né? Sur, vuelvo al sur, né? Vuelvo al sur. Vuelvo al sur, como se vuelve sempre al amor, etc. Não aquele tango do Goyeneche, né? Claro. Assim, o sul sempre vendo, né? O sul como esse espaço assim de volta, de tal. Mas como é que ficaria, digamos, na contemporaneidade para não fazer uma dissonância com aquilo que você falou da Espanha? Eu lembro que tem um romance muito importante espanhol também, de Manuel Vázquez Montalbán, que se chama Los Mares del Sur, né? Em que ele vai pensar como a transição espanhola foi uma chance perdida para tornar a Espanha democrática, não? E ele vê só uma devastação. E ele cita, Silvia, a epígrafe do romance são os versos de Salvatore Quasimodo, do poeta italiano Salvatore Quasimodo, que diz: nessuno me porterá nel sud, ou seja, já ninguém me levará ao sul, né? Como você vê esse, esse diagnóstico de Vázquez Montalbán comparado com esses outros como Alberti ou esses outros, por exemplo, você citou aqui outros escritores espanhóis também, né? Sim. Claro, eu acho, Víctor, Solo Subirats, né? sí, es una aposta a no esquecimiento, a memoria, ¿no? Porque ese es un problema, no es un problema, ninguém quer perder o trem da prosperidade, ¿no? Ou seja, ninguém quer voltar a pobreza, a guerra, a situação de pós-guerra, onde os espanhóis passavam hambre, fome. Então, mas é necessário recuperar essa história, porque se você não aposta a memória, o perigo é repetir, reiterar os erros do passado. Então, o que eles dizem é que, bom, que não houve realmente uma verdadeira revisão
do passado, dos anos esses, não culpas, porque não se pode dizer culpas, mas do esquecimento coletivo em nome do consumo, então, de estar integrado à Europa. Então, é um pouco a posição de Eduardo Lourenço, diz, bom, não é que nós não aceitemos ser da Europa, mas lembremos que nós defendimos qual foi a nossa história, não? Ou seja, se continuamos com Espanha, eu acho que tem uma coincidência também com Enrique Dussel, não? Porque Enrique Dussel, com sua teoria da transmodernidade, disse sim, a modernidade foi a Europa, mas América foi essa possibilidade da modernidade, da modernidade. Então, isso ele esclarece perfeitamente, dice, foi o progresso, foi a conquista, mas foi também a destruição e a dor e o extermínio. Então, a modernidade é tudo isso junto. Não esquecer dessa história, não? E que não sei, eu acho que na Espanha foi muito esse debate, por exemplo, que agora parece incrível, mas o Unamuno numa carta dice, quando dice, bom, não somos atraso, dice, bom, que inventem eles. Então, digamos, nós somos outro tipo de inteligência, outro tipo de razão, que não é a razão. E é um pouco uma saída, ou seja, Maria Zambrano, que foi uma grande ensaísta, inventa a questão da razão poética. Diante da razão cartesiana, nós a razão poética, que significa incluir na razão, não é uma negação da razão, incluir a emoção. A emoção. Incluir algo que não seja a lógica da conquista, do progresso e do capitalismo. E aí é algo que me parece que está actual, no sentido de um momento em que as reivindicações ecológicas são tão importantes, a defesa. Ainda estou esperando uma convocatória para defender a posição de Marina. Porque estamos falando de isso, estamos falando de que modernidade nós queremos. Claro, sim, sim. Não é? Claro, sim, sim. Silvia, para finalizar, bom, o teu trabalho poderíamos ficar muito tempo conversando sobre sua apresentação, né, sobre aí, mas você coloca muito bem também uma coisa que fiquei pensando, né, as questões que realmente rodeiam sobre essa questão da expressão do sul global, os limites epistemológicos e os limites políticos, né, ou seja, você aponta com muita clareza, né, que há uma carta de intenções na ideia de sul global, mas que é uma expressão carregada ou saturada também de conflitos, né? De problemas que ainda precisamos desenvolver, ou seja, parece que estamos muito cedo ainda de enxergar o caráter dialético e problemático da expressão, e parece que é um certo encantamento. Então, me parece que você levanta muito bem os seus limites, tanto epistemológicos como políticos. E me parece, bom, que digamos, diante do caso espanhol que você cita, uma das dificuldades para se reconhecer do sul global, não apenas na Espanha, mas nos países latino-americanos agora, diante da escalada da direita, é a assistência de Vox, né, desse tipo de ideologia, até certo ponto supremacista, né, ou seja, que quer que a gente sempre fique mirando ao norte, não sabe, seria econômico, né, que você está dizendo, né, mas que também é contrário a essa ideia de sociedade que você postula como sociedades heterogêneas, né, não sociedades monolíticas, puras e depuradas, não, com aquela ideia do Bauman, da jardinagem, digamos assim, né. Então, eu queria comentar, então, nesse sentido, se você observa que a literatura, né, já que você lembrou da Maria Zambrano e de uma razão poética, se a literatura será um campo de batalha válido
ou ao estudo da língua também, como aqui falou Miguel Mateo também, da consciência da língua, não seriam campos de batalha válidos para travar essa disputa no campo das ideias, pela luta política por esse sul global que queremos? Sim, eu acho que sim, e acho que a gente tem que pensar um pouco nesse sucesso da literatura expandida, né? Quer dizer, cuántas cosas están apareciendo en otros modos de expresión y que no es un poco, nos reducimos al texto. Y acho que vai muito más, digamos, pensar que un grafite puede ser literatura, que un libro, que un romance gráfico puede ser literatura. Por ejemplo, en Francia existe uma cidade que tem festivais de cómics. Por exemplo, houve exclusivamente dedicado a narrativização da Guerra Civil Espanhola no romance gráfico espanhol. Então, quer dizer que talvez essa também seja caminho que nos leve a olhar, como você disse, a recuperar e ler em base a pensamento contemporâneo, ecológico, enfim, atual, ou seja. E outra coisa que você falou do sul global, e eu realmente, ou seja, é assustador, porque é falso também a proposta, por exemplo, como as de Milei, que critica o Estado. Na realidade, ele não critica o Estado, quer o Estado para poucos. Essa é a verdade, porque, por exemplo, aumentou os gastos militares, aumentou os gastos em espionagem. Então, quer dizer, o Estado está presente, só que de quem, ou seja, qué importância tem o Estado e como pode ser a favor de uns ou de outros, mas nunca desaparecer. Então, um pouco isso das reivindicações de indígenas, isso está muito bem desenvolvido por Rita Segato, em relação a Brasil. Como, às vezes, os particularismos das reivindicações, o feminismo, políticas das mulheres, ou seja, são, como dizer, tem que ser parte de uma política geral, e não somente, digamos, de uma política que as inclua desde um olhar de heterogeneidade, de reivindicação, mas que não anula a luta política em geral, não? Ou seja, enfim. E como você disse, o Vox na Espanha, bom, é uma força importante que nuclea a direita no mundo. São, enfim, perigos que estão aí, ¿no? Sim. A ver, tem um comentário aqui, diz Viviana. Sim. Sim, quando você falou em literatura expandida, como que diz? A ver. Quando você falou em literatura expandida, no início, a partir do artigo de Rosalind Krauss, lembrei de Fantomas contra os Vampiros Multinacionais de Cortázar. Cortázar não estava fazendo literatura expandida, inclusive no sentido da disputa em relação à questão de qual é a modernidade que queremos? Sim, sim, claro, eu acho, Viviana, que sim, obrigada, tem razão. Só que essa presença é muito mais, muito maior na literatura das últimas décadas, na expressão artística das últimas décadas, e a verdade é que nós temos problemas para incorporar nas análises o que não seja o texto. Quer dizer, sempre existiu, mas as pessoas de letras tendem a fixar no texto. Eu, por exemplo, a experiência última, bom, por outro evento, eu escutei, tem uma famosa poesia de Rafael Alberti, que se equivocou la paloma.
ela foi musicalizada por Bola de Nieve em Cuba, em Magalis, por Joan Manuel Serrat en España, no está traducido a Brasil, no fue musicalizada no Brasil, y por Mercedes Sosa en Argentina. Você escuta as três e são totalmente diferentes, ou seja, a letra é igual, mas você escuta a Bola de Nieve e é um cubano interpretando isso. E você escuta a Mercedes Sosa e é um argentino. Então, digamos, como incorporar essas outras linguagens que vêm com o texto. Então, não é fácil, porque indica, nós estamos, digamos, habituados a ler o texto. Claro. Silvia, tem um comentário aqui também do professor Miguel Mateu que diz: muito necessário, Silvia. Concordo com o apontado por Victor e a referência a Vázquez Montalbán. Acho que tem agora autores novos como David Uclés, que recuperam, sobretudo desde o sul, ou seja, Andaluzia, essa necessidade de não esquecer, no caso da Espanha. Claro, a memoria, ¿no? Que no es fácil, porque para muchos dicen, no sé, vos, Miguel, tem muito mais contato com espanhóis, mas eu acho que quem passou a guerra civil, passou a pós-guerra, o que quer é esquecer, mas não pode esquecer, entende? Como na Argentina, a gente tem que esquecer a ditadura, ninguém quer lembrar desse período sinistro, mas também tem que reivindicar a necessidade da memória. Eu acho que é importante, não sei. Sim, sim. Bom, então, Silvia, então, muito obrigado então pela sua apresentação. Bom, muito Agradeço obrigada. muito. Acho que todo mundo passou uma belíssima tarde aqui ouvindo suas extraordinárias reflexões. Muito obrigado, Silvia. Bom, muito obrigada a vocês, gente. Tchau.